todos com a paz do Senhor Jesus. Nessa noite estaremos ministrando a palavra de Deus. Eu convidei o pastor Carlos novamente para trazer a palavra de ministração, Os obreiros precisam produzir frutos e frutos com abundância. E nessa noite, com certeza, você receberá uma palavra vindo do coração de Deus para o seu coração. E se você permanecer até o final desse culto, no final estaremos orando por você e pela sua família. E com certeza, você será contemplado com a bênção do Senhor. Não sei qual é o problema que você está enfrentando no momento, mas uma coisa eu sei, que Deus quer abençoar o seu lar, a sua família. Por isso, permaneça até o final desse culto conosco, amém? Vamos orar. Pai eterno, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder te servir, Senhor, servindo as pessoas, as famílias que estão aqui nos assistindo. Abençoa, Senhor, os louvores que serão entoados neste momento, desde alguns instantes. Abençoa a palavra que será lida e abençoa a ministração da palavra que será transmitida através do teu filho, Senhor, o pastor Carlos, que estará ministrando aos nossos corações. No nome de Jesus, vai chegar a cada lar, a cada família, a tua palavra, e que o Senhor venha abençoar a cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, neste momento vamos ouvir a nossa irmã Rosânia, lá de Uberlândia, que vai estar dando a sua parcela de contribuição com esse culto. Irmã Rosânia, louve ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Quando as horas do relógio
ti e espero em ti. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Obrigado, irmã Rosânia, que Deus continue abençoando a sua vida continuamente. Que Deus proteja e que Deus multiplique de bênção o seu lar, a sua família, e vamos continuar contando com a sua participação em alguns dos nossos próximos cultos que virão pela frente. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos também ouvir a irmã Suzana Gomes, ali de Vila Velha, Espírito Santo, dando a sua parcela de contribuição, louvando ao Senhor neste momento. Irmã Suzana Gomes, qual a oportunidade? Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão favor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegar, sossegar, seja o encartelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegar, sossegar,
Obrigado, irmã Suzana, que Deus abençoe a sua vida grandemente, né? E seus familiares sejam alcançados com as bênçãos do Senhor. Meus irmãos, vamos fazer uma leitura rápida da palavra de Deus e logo em seguida já vamos estar orando pelo pastor Carlos para ministrar. Lucas capítulo 6, versículo de número 45 diz assim: o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Amém? Então, a Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, o nosso coração, ele com certeza é o centro das emoções do ser humano. O nosso coração é que muitas vezes determina a conduta, né, do homem, a conduta do homem que foi mudado pelo poder da palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando para você adquirir fé, né, você tem que guardar no seu coração essa palavra, e essa palavra, pelo poder dela, vai transformando a minha vida e a sua vida, fazendo de você uma nova vida, uma nova criatura, vai mudando a sua linguagem, vai mudando o seu comportamento, porque as Sagradas Escrituras, ela veio para realmente confrontar o homem, transformar a nossa vida, e a Bíblia diz: o bom homem guarda o bom tesouro no seu coração. E nós, a Bíblia também diz, nós devemos guardar no nosso coração a palavra de Deus. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, aqui no nosso coração, guardando a palavra, nós vamos descobrindo qual é a vontade de Deus em nossas vidas. E nessa noite, nós vamos orar agora pelo pastor Carlos, que vai estar ministrando a palavra de Deus ao nosso coração. Ele vai estar trazendo o ensino das Sagradas Escrituras ao nosso coração. E aí, guarde essa palavra, procura viver essa palavra, procura andar, praticar essa palavra, porque você praticando a palavra de Deus, você vai estar se mostrando que você é como aquele homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Por quê? Porque você deve guardar essa palavra, aprender a servir a Deus, a obedecer essa palavra, porque você vai ser comparado ou comparada como o homem ou a mulher prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E se você edificou a sua casa sobre a rocha, quando vier as tempestades da vida, quando vier os ventos, né, das tribulações, o que vai acontecer? Você vai estar firme, você vai estar realmente edificada, você vai estar com seus alicerces fortalecidos e a sua casa muito bem estruturada, e com certeza você vai suportar os intempéries da vida. Então, ouça a palavra de Deus neste momento. Pai eterno, diante da tua presença, nós apresentamos o pastor Carlos, que estará ministrando a tua palavra nesse momento. Abençoa, em nome de Jesus, ele na transmissão da tua palavra, e abençoa os ouvintes na audição da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pastor Carlos, com a palavra. Glória a Deus. Saúdo aos irmãos, a todos com a paz do Senhor. Nesta noite, nós estaremos fazendo um breve estudo da palavra de Deus, que se encontra em Lucas capítulo de número 12, versículos 35 até o versículo de número 48. Porém, eu vou estar lendo apenas até o versículo de número 37 melhor, para a nossa meditação. Diz assim a palavra: a parábola do servo vigilante. Estejam cingidos vossos lombos, de acesas vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam ao seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá.
E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiarei e não deixarei minar sua casa. Portanto, estáis vós também percebidos, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imagineis. Bem, então, até aqui o versículo de número 40, né? Para a nossa meditação nesta noite. Bem, irmãos, Jesus, ele iniciou o seu ministério, como nós já havíamos falado em outra ocasião, ali na Galiléia dos Gentios, e juntou os seus discípulos, a palavra de Deus nos diz que ele começou a ensinar-lhes. E Jesus ensinava algo sobre o reino de Deus, as orientações acerca do reino de Deus, como funciona o reino de Deus entre os homens, e também mostrando a diferença entre, digamos, as regras, as normas, a maneira de se conduzir deste mundo, com a diferença das regras que são propostas por Deus, através da sua palavra, para aqueles que hão de herdar o reino de Deus. Então, há uma diferença. E aí Jesus, mais adiante aqui, ele vem revelando, mostrando que é preciso o homem confiar inteiramente em Deus, esperar inteiramente na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, e saber que o Senhor pode suprir todas as nossas necessidades, Ele pode nos guardar, Ele tem poder para nos dar saúde, nos curar das enfermidades, e tem também poder de transformar a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, e também nos dar um novo espírito, um espírito de vida, um espírito que possa, guiado pelo Espírito de Deus, adorar a Deus em espírito e em verdade, e também produzir frutos dignos do arrependimento, ou seja, o fruto do Espírito, né? Pois o Espírito de Deus operando na nossa vida, nós passamos a dar frutos do Espírito, que seja o amor, a alegria no Espírito de Deus, né? A paz também, essa paz que enche o nosso coração e que nós podemos transmitir a outras pessoas pela ação do Espírito Santo de Deus, e muitos outros frutos, né? Que vêm da ação do Espírito de Deus em nossas vidas. E aqui nessa parábola, Jesus ele orientava os seus discípulos e também, digamos assim, a nós, porque a palavra de Deus é transcendental, ela vai de um tempo para outro e vai seguindo, e ela é eterna. É uma palavra que não tem fim, ela não tem de maneira nenhuma algo que possa, vamos dizer assim, fazer com que essa palavra pare, né? De ter o seu efeito, de vigorar, vamos dizer. Então, Jesus nos diz assim: estejam cingidos os vossos lombos, e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possa abrir. Então Jesus aqui estava já orientando os seus servos, a igreja, a vigiar, levar uma vida de santificação, uma vida de estudo da palavra de Deus, de preparação na palavra de Deus, uma vida onde a pessoa busque ao Senhor em espírito e verdade, suplique a Deus a sua graça, a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, a unção, a graça de Deus, poder de Deus, para poder estar preparado, bem preparado, tanto para o desempenho da obra de Deus, como também para aguardar Jesus, que há de voltar para lhe buscar, né? Então, Jesus, ele já com essa, digamos assim, essa prudência, ele estava preparando os seus discípulos para que transmitisse essa mesma palavra aos demais que haviam de crer na sua palavra, né? E aí Jesus nos diz assim: sede então
sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier bater, logo possam abrir. Quer dizer, Jesus estava falando de prontidão. Quer dizer, ele com certeza, ele há de voltar para buscar a sua igreja. Mas ele nos orienta, nós que estamos aqui aguardando, que nós estejamos prontos, vigilantes, preparados, em prontidão, para qualquer momento que ele bater, nós possamos abrir e dizer: Senhor, eis-me aqui, ou Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então nós precisamos estar atentos. Aí Jesus segue dizendo assim: bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar-lhes ou achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Então, aqui Jesus promete que ao arrebatar a sua igreja, ele há de levar a sua igreja para as bodas do Cordeiro, ele há de se cingir, se colocar às mesas e servir os seus servos. Então, é uma promessa que nós temos da parte do Senhor, que é fiel, verdadeira, que nós encontramos também escrita ali em João, capítulo 14, onde Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Então Jesus, ele deu essa certeza que nos ia preparar lugar e disse: se eu for, ou quando eu for, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, essa é uma promessa fiel e verdadeira. Por isso ele exige de nós também lealdade, sinceridade, fidelidade para com ele, para que quando ele voltar nós possamos subir, né? Precisamos estar preparados. Então Jesus continua falando, dizendo assim: sabei porém isto, se o pai de família soubesse a que hora haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Então é um outro alerta, uma outra advertência que Jesus faz a nós, que somos servos de Deus, nós aqueles que já cremos no seu sacrifício, na sua obra redentora. Ele nos orienta: olha, vigia, cuide da sua casa, quer dizer, cuide da sua vida espiritual, para que o adversário não venha e te atrapalhe a sua comunhão com Deus. Quer dizer, não arrombe essa casa, ou não destrua a sua casa, não mine, não te traga vamos dizer, um ensino ou uma doutrina falsa que venha ludibriar o seu entendimento e você se descair da verdadeira fé em Cristo Jesus. Então Jesus manda vigiar. Em outra passagem ele diz assim: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. O que está acontecendo hoje em dia, nos nossos dias, é exatamente essa questão. Haver muitas palavras que precisam ser, vamos dizer assim, analisadas à luz do texto bíblico. Elas têm que ser provadas e ver se essa palavra realmente vem da parte de Deus, se baseia realmente na Escritura Sagrada e se ela é confiável e pode ser digerida. Nós não podemos estar nos alimentando de todo tipo de palavras que hoje é dita, porque pode ser que alguma delas venha causar alguma, digamos assim, alguma má digestão, alguma indigestão, algum mal-estar, ao trazer até, vamos dizer, comichões para os ouvidos espirituais e de a pessoa não aceitar mais ouvir a sã doutrina. Então nós precisamos estar atentos, examinando a palavra, lendo, estudando, meditando na palavra e remoendo essa palavra maravilhosa para que nós não venhamos ser enganados, né? Porque há muita coisa hoje em dia que pode trazer prejuízo para a vida espiritual. Então é preciso estar atento. Diz assim Jesus: sabei porém isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão,
vigiaria e não deixaria minar sua casa. Então nós temos que estar atentos, com o capacete da salvação na cabeça, com a espada do Espírito na mão, calçado, bem calçado na preparação do Evangelho da paz, né? E tendo cingido os lombos com a verdade, e não dar ouvido a qualquer palavra, né? Tem que se ver se é verdadeira, se é mentira, como dizem hoje em dia, se é uma fake news, né? Se é uma palavra que parece, mas não é. Então tem que se vigiar, porque o tempo, como diz, está próximo, né? A vinda de Jesus está perto, então nós precisamos estar atentos. Então Jesus diz: portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Está aí. Então a preparação deve ser contínua. Aceitou Jesus como Salvador, vai para um curso bíblico básico, aprender vamos dizer assim, os fundamentos da sã doutrina de Jesus, para poder ir tomando força, vigor na sua vida espiritual, e depois vai levando uma vida de oração, de jejum, de consagração, uma vida mesmo de busca a Deus, para que tenha essa capacitação da paz do Senhor para resistir nos dias maus e poder também combater com a palavra de Deus contra aquelas doutrinas que não vêm da parte do Senhor. Então diz assim: e disse-lhe Pedro: Senhor, dizes esta parábola a nós ou também a todos? Quer dizer, essa palavra, será que Jesus estava dizendo só para os discípulos, ou estava dizendo para todas as pessoas? Será que ele estava dizendo apenas para judeus, para os israelitas, para os judaizantes ou para um outro grupo? Não, Jesus deixou bem claro aqui. Ele diz assim: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a seu tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ora, Jesus estava orientando aqui aos discípulos, àqueles que iriam dar início à igreja do Senhor, estariam na direção do trabalho, estariam ensinando, estariam primando pela sã doutrina que eles haviam de receber do Senhor, que estariam recebendo do Senhor. Então, nós que somos obreiros na casa do Senhor, pastores, diáconos, evangelistas, presbíteros, missionários, nós precisamos examinar a palavra de Deus para poder ensinar a igreja, para orientar os demais irmãos, para que ninguém venha se perder, para que ninguém venha ser enganado. Então Jesus disse para os discípulos, para eles mesmos e para outros, né, que estavam também ouvindo o Senhor e crendo na sua palavra. Então ele diz aqui: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Mas fazendo como? Vigiando, com prudência, tendo temor de Deus, aplicando a sã doutrina de Jesus. Mas que sã doutrina de Jesus é essa? É uma doutrina pura, onde a pessoa usa de fidelidade para com Deus e também para com os demais que creram em Cristo Jesus, para com todos. Como? Tratando bem, tendo uma palavra verdadeira para com aquelas pessoas, tendo um bom trato para com as pessoas, tendo amor no coração, vigiando, sendo fiel. Olha, o apóstolo Paulo, mais adiante, ele diz a Timóteo assim: olha, Timóteo, tu sabes e tens seguido o meu bom exemplo, o meu exemplo de fé, de boa intenção, a minha intenção na obra, tu tens visto. Então, Paulo, na sua própria maneira de viver, ele já mostrava para os seus discípulos como convinha andar na obra de Deus e diante da presença de Deus, com santidade, com sinceridade, com honestidade. Isso tudo faz parte das regras que Jesus ensinou, ou seja, das regras do reino de Deus. Então Deus, Ele quer reinar nas nossas vidas,
mas nós precisamos também estar atento à palavra dele, não dando ouvido de mercador, mas aprendendo e pondo em prática a palavra do Senhor. Que aí nós vamos crescer na graça, de fato e de verdade, e no conhecimento do Senhor Jesus. E aqui a palavra diz assim, em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá, são bens espirituais, mas se aquele servo disser em seu coração, aí já vai uma palavra para nós obreiros, dizer assim, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará sua parte com os infiéis. Quer dizer, Jesus faz aqui uma distinção entre duas classes de pessoas. Os servos dele, a quem ele entregou os talentos, a quem ele entregou os dons, a quem ele entregou a palavra, a quem ele entregou a sua sã doutrina, para poder orientar outras pessoas, para zelar dessas pessoas, para cuidar das suas vidas e para direcioná-las aos céus. E aí ele diz assim, se esse obreiro, se esse pastor, se esse ministro do Evangelho, o qual eu separei, ao qual eu consagrei, ao qual eu derramei sobre a sua vida o Espírito Santo e lhe preparei, ele começar a mudar o seu pensamento, a mudar o seu coração, a sua intenção, a sua motivação, aí então o Senhor virá no momento em que ele não espera. Por quê? Porque vai pegar ele desapercebido, sem sobriedade, sem honestidade no seu coração para com o seu Senhor, sem honestidade para com as vidas que foram confiadas a ele. Então, é complicado para a pessoa, né? Virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, aí Jesus está falando de outros servos que estariam, vamos dizer assim, como que no caminho, aprendendo a servir a Deus, e ele, se ele não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Quer dizer, naquele momento em que ele se apresentar diante de Deus para receber o seu galardão, o Senhor vai dar uma reprimenda. O Senhor vai dizer assim, olha, você deveria ter se preparado melhor, você não se preparou como deveria, você não fez como eu havia lhe dito, porque a minha vontade é essa, assim, assim, assim. E o apóstolo Paulo, ele nos diz assim, porque esta é a vontade de Deus, o quê? A vossa santificação. Quer dizer, o crente, mesmo que ele não seja um diácono, um pastor, um presbítero, um obreiro, ele também tem a sua responsabilidade espiritual com a sua vida, no meio da sua família, na igreja, no trabalho, no caminho, em casa, em qualquer parte, ele tem a sua responsabilidade com a sua vida espiritual, com a sua vida moral, né? Com os seus pensamentos, com as suas palavras, com as suas atitudes, com as suas obras. Então, Jesus não fala somente aqui para a liderança, mas está falando também para os demais servos, né? Poderá ser castigado com muitos açoites, mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, quer dizer, de palavras de exortação, de palavras de correção, de palavras de ajuste, esse com poucos açoites será castigado. Por quê? Porque ele não sabia direito, ele não tinha as mesmas informações que tem uma alta liderança na igreja, mas ele tem pouco conhecimento. Então o Senhor sabe dosar também a sua exortação, né? E aí com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então,
Jesus já estava orientando a Pedro, a Tiago, a João, também aos outros discípulos que eram apóstolos, disse: olha, vocês que estão aqui mais perto, eu estou confiando mais a vocês, então eu vou cobrar mais de vocês, mas daqueles outros que são pequeninos, digamos assim, vai ser cobrado menos. Então, Jesus diz ainda aqui assim, ó: vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso? Importa, porém, que eu esteja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes dissensão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, e 3. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, e a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra, né? Então Jesus estava orientando aqui que ele haveria de morrer, esse era o batismo com o qual ele haveria de ser batizado, né? Mas através desse batismo maravilhoso, eu digo assim, o batismo que Jesus morreu na cruz por nós, para nos dar a vida eterna, ele nos libertou, e aqueles todos que crerem nesta palavra, a palavra da salvação, através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz, esses vão enfrentar, ou passam a enfrentar, pelejas dentro da sua casa. Por quê? Porque ele crê em Jesus e recebe a salvação, tem a sua vida transformada, e nasce nele uma fonte que jorra para a vida eterna. E o desejo do coração dele, a partir daí então, é anunciar a salvação, o perdão dos pecados. E aí começa essa dissensão, muitas vezes, na família. É isso que Jesus queria dizer, que ele veio trazer fogo na terra, né? Veio lançar fogo à terra, quer dizer, traz a dissensão, porque uns creem, outros não creem, uns aceitam, outros, porém, não aceitam, mas nós devemos o quê? Perseverar na fé, mesmo que venha a perseguição, mesmo que o mundo venha nos perseguir, o Senhor está nos alertando e nos estimulando a nos preparar para se encontrar com Ele, né? Para nós sermos arrebatados e entendendo que nós poderemos encontrar problemas pela frente, né? Dificuldades, mas se uma coisa é certa e justa, se nós nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, com certeza o Senhor nos fortalecerá, nos dará graça, nos dará condições para nós vencermos todas essas pelejas. Amém? Que Deus assim nos abençoe, que o Senhor fortaleça a sua vida, que o Senhor fortaleça a sua família, a sua casa, lhe dê segurança nesses momentos de aflição que nós estamos passando nesses dias, mas confiados em Jesus, nós venceremos essas barreiras, né? Nós vamos vencer essas batalhazinhas, porque no sangue de Jesus Cristo há poder sobre as nossas vidas. Amém? Então que Deus abençoe, torne a meditar nessa palavra, porque é uma orientação da parte do Senhor para aqueles que creram nele como único e suficiente Salvador das suas vidas. Amém? Que Deus abençoe, que o Senhor fortaleça o seu coração em nome de Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade ao Senhor nosso Deus. Amém. Muito bem, neste momento agora nós estaremos orando pelas famílias. Você que permaneceu até o final desse culto, você que recebeu a palavra de Deus, agora você receba a oração da fé. E nessa oração eu estarei abençoando o seu lar, estarei abençoando a sua família, em nome de Jesus. Amém? Pai Celestial, diante da tua presença, eu coloco cada família que permaneceu até o final desse culto, recebendo a tua palavra. Abençoa, Senhor, o pai, abençoa a mãe, abençoa as crianças, abençoa os avós, abençoa os netos, abençoa toda a família que está reunida aí, Senhor, recebendo a tua palavra. Senhor,
vai de encontro a eles. Ó Deus, se tem alguém enfermo, ministramos a cura em nome de Jesus. Ó Deus, se tem alguém, ó Deus, em depressão, que o Senhor venha trazer, Senhor, o bálsamo, ó Deus, nesta vida, e venha, Senhor, trazer o refrigério, e que essa vida encontre o equilíbrio, encontre o controle emocional e possa superar esse momento difícil que ela está passando. Erga, Senhor, esta vida novamente, dando a cura completa sobre o lar dela, sobre a família dela. Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão nesse momento de dificuldade que o país está vivendo, com a economia sofrendo, que o Senhor abre portas de emprego, aqueles comerciantes, ó Deus, o microempresário, o pequeno empresário, o grande empresário, que está vivendo, Senhor, a grande dificuldade e que está levando ele a uma depressão. Deus, vai de encontro a ele, e que esta palavra gera fé, venha gerar fé no Deus que tem poder para operar milagre. Vai visitando agora em nome de Jesus. Sobretudo, Senhor, que esta palavra que foi ministrada possa gerar uma nova criatura, e que essas vidas que estão se rendendo aos seus pés, tomando uma decisão de a partir de hoje te servir, ser um verdadeiro adorador, ser um aprendiz da tua palavra, para procurar viver esta palavra dia após dia e ser abençoado, e focar-se também na vida eterna, na salvação eterna. Vai de encontro a esta vida, Senhor. Escreve o nome dela no livro da vida, perdoando os pecados dela, Senhor, se ela deseja, pois o Senhor conhece o coração, o mais profundo, o escondido o Senhor conhece. Vai de encontro a ela, Senhor, e trata com o interior dela, transforma essas vidas em uma nova criatura. Escreve o nome dela no livro da vida. Mais uma vez te peço e te agradeço em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja na terra, desde agora e sempre. Todos digam amém, amém. Até o próximo culto, até a próxima terça-feira, aqui online. E você também pode assistir o culto aos domingos, né? Todos os domingos estamos aqui dirigindo o culto presencial. E se você não pode vir até a igreja devido a ser grupo de risco ou impossibilitada por outro motivo, se liga no YouTube, no Facebook. Nós temos todos os cultos gravados e você poderá ser abençoado e abençoada com a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Está terminado em nome de Jesus.